SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer estar novamente compartilhando da palavra poderosa de Deus, da palavra de vida, da palavra que transforma, da palavra que dá a vida e a esperança. Amados, todas as vezes que nós falamos sobre palavra de vida eterna, é aquilo que nós recebemos do Senhor Deus, do senhorio de Jesus, aplicamos em nossas vidas e conduzimos para que isso seja real em nossas vidas. Eu quero compartilhar nesta noite, está no capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Rita do Araguaia, ao lado de Alto Araguaia, Mato Grosso. Estamos na divisa, né? Mato Grosso e Goiás. Alto Araguaia, Mato Grosso e Santa Rita do Araguaia, Goiás. Quero ler aqui 3 versículos para que a gente possa falar um pouquinho sobre a condição do que o sábio Salomão trata de um homem ou uma mulher em sua velhice. O capítulo 12 diz assim, versículos 1 ao 3, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer neles. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos os teus moedores, por cessarem os poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Até aqui. Amém? Amados, aqui o sábio Salomão nos descreve algo tremendo, nos impulsiona a meditar, a refletir sobre algo que vem para todos. Do que ele está falando sobre a velhice? Será que aqui ele se tornara tão velho ou estava num momento da sua velhice para que escrevesse isso com tanta ênfase, com tanta certidão daquilo que ele estava declarando? Amados, a Salomão foi dado por Deus sabedoria como nenhum outro homem. Poder e sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o seu reinado, ou seja, ser rei sobre Israel. E quando ele pede isso, amados, Deus concede a Salomão uma sabedoria acima dos doutores da lei, acima daqueles que sabiam muito na sua época. Então aqui Salomão descreve sobre o homem na sua velhice, o homem ou a mulher. E aqui ele lembra claramente, lembra-te do teu Criador aos dias da tua mocidade, nos dias da tua mocidade. Por que ele fala isso, amados? Porque certamente nós temos uma trajetória, né? Um ciclo de vida em que nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos fortalecemos, chegando à fase de adolescência, um jovem, um homem que se casa, constitui família, uma mulher, da mesma forma. E ele está falando, lembrando aos jovens, primeiramente, ele faz menção a isso, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque nos dias da nossa mocidade, irmãos, a tendência de se desviar, a tendência de se machucar, a tendência de se corromper, de se perder, é maior do que na velhice. Por quê? Porque na velhice nós vamos pegando uma bagagem de toda essa trajetória, uma bagagem de emoções, de sentimentos,
de situações boas, de situações ruins, e querendo ou não, alguns, ainda imaturos da velhice, vai se tornando agregado muitas coisas na vida dele, tanto no coração como na mente. Então ele passa por determinadas situações em que são agregadas coisas, são agregados conhecimentos que um jovem ainda não tem. Mas aí a palavra descrita em Eclesiastes capítulo 12 diz: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Por quê? Porque quando nós crescemos e na nossa juventude nós estamos lembrando do nosso Criador, vivendo a vontade permissiva de Deus, amados, certamente no prolongar da nossa vida, na nossa velhice, nós teremos dias em que vamos nos lembrar de quem é o Senhor, do que o Senhor me fez, do que o Senhor consentiu que acontecesse e me permitiu até aquele momento da velhice estar vivo, e passando por tantas coisas do que nós passamos aqui na nossa peregrinação, na nossa caminhada, tantas coisas que nos afligem, que nos machucam, nós vemos coisas horríveis, nós participamos de coisas ruins, nós somos feridos, somos machucados, somos acusados, tantas coisas acontecem na nossa trajetória. Mas o importante é que quando eu e você lembramos do nosso Criador na nossa juventude, a tendência das coisas, mesmo na velhice, ficarem ruins, como o Criador diz aqui, nós precisamos entender que se Ele permitiu que nós estivéssemos na velhice ainda lembrando dEle, é porque a nossa juventude, a nossa trajetória foi conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, e nós podemos ver a sequência daquilo que nós nos comprometemos com Ele. E a palavra é clara quando ela diz assim: e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer neles. Por quê? Certamente o sábio, amados, não precisa, nesse momento, pela lógica, não precisamos nem ser sábios para entender o que ele está dizendo, que na nossa velhice, pela quantidade de afazeres, pela quantidade de desgaste físico, emocional, espiritual, desgaste do nosso corpo, as debilidades que na velhice nós encontramos, não é uma regra de valor absoluta. Todos os anciãos ou todos os idosos não conseguem fazer mais nada, não, mas a maior parte, amados, se torna debilitado pela condição da idade, pela condição do tempo. Então, dores, condição de se levantar, de sair, de se banhar, condição de correr, de fazer as coisas rápidas, até de cozinhar, de se abaixar, de se agachar, de se levantar. Tantas coisas comprometem o idoso, amados. E alguns ficam tão debilitados que não conseguem mais andar sozinhos, precisam de um auxílio ou até mesmo de uma cadeira de roda. Então nós estamos vendo aqui, amados, o que ele está dizendo, que para que nos anos dos quais dirás, não tenho mais prazer neles, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Aqui ele está falando que as nossas pernas enfraquecem, os nossos braços já não têm mais a força que outrora tinha, os nossos olhos não conseguem ver com tanta nitidez aquilo que viam na juventude. Os moedores da nossa boca, os dentes agora já não têm mais, já estão deteriorados ou já se perderam alguns permanecem, né, na velhice, conseguem fazer implantes, conseguem colocar, e quem não consegue, amados? Ele está dizendo aqui na situação natural da trajetória do ser humano na sua velhice. Ele está falando no natural, não aqueles que possuem muito dinheiro e conseguem, pela medicina, contribuir, não significativamente,
contribuir algo para que mude algumas coisas, através da plástica, através de medicamentos que possam dar um fortalecimento momentâneo ou passageiro e até mesmo o aperfeiçoamento da face, dos olhos, dos dentes, pela medicina e pela ciência. E aqui ele fala que, olha, quando nós lembrarmos da nossa juventude, lembremos que fomos fortes, fomos valentes, fomos homens e mulheres que sim, foram impulsionados pela glória de Deus. E agora na velhice, amados, nós não podemos agora pensar, não tenho mais prazer na minha vida, nos dias da minha vida prefiro a morte. Não, amados, nós temos vida e vida com abundância para toda a trajetória, e o tempo oportuno da nossa partida é determinado ou é esclarecido por Deus, amados. Não há nenhuma possibilidade em que eu possa pensar, ou que nós possamos pensar da forma em tirar a nossa vida, em adiantar o processo da nossa trajetória de vida. Alguns vivem até os 70, alguns 80, 90 e alguns mais de 100. É difícil, né, essa trajetória, é difícil pelo tempo de vida, pelo desgaste físico, como nós falamos, por tudo aquilo que Salomão está descrevendo aqui, mas nós precisamos entender que, e os teus olhos, os teus lábios, quais? Ele está dizendo assim, no versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da tua casa e os teus braços, e se curvarem o homem que outrora fortes as tuas pernas, e tudo aquilo que ele está mensurando. Isso é uma declaração maravilhosa da idade avançada, com suas enfermidades, com suas debilidades, e a falta de interesse pelos ideais do seu corpo, os ideais daquilo que poderiam promover algo maior na minha velhice, algo que pudesse ser diferente na minha velhice. A forma de se alimentar, a forma de se exercitar, a forma de conduzir a minha vida. Talvez eu na minha trajetória da minha mocidade, usasse drogas, usasse bebida alcoólica, comesse muita gordura, muita coisa que não presta, lanches, né, não uma comida saudável. Então, tudo isso vai agregar para que a condição da minha velhice se torne mais agradável. Eu preciso entender que não é uma regra de valor absoluta, mas é uma regra favorável para aqueles que conduzem uma vida dessa forma. Alguns falam, mas meu avô, meu pai, bebeu a vida toda, fumou a vida toda, mas quantos acontece isso, amado? Nós não podemos, nós temos que separar essa condição. São situações esporádicas, pontuais, em que um vive um tempo maior, tem mais anos de vida fazendo isso, mas de repente o que ele exercitava, da forma que ele trabalhava, um homem rural, um homem que trabalha no campo, um homem que trabalha com trabalho braçal, força física, os anos da sua trajetória, talvez esteja bem melhor no futuro. Talvez esteja com mais debilidades, afetou sua coluna, afetou seus braços, seus membros foram debilitados devido ao esforço físico e da condição que ele executava isso. Então nós vemos aqui nesse texto algo tremendo, que fala sobre os braços, as pernas, as costas, os dentes, das vistas, a falta de assunto para falar na sua fraqueza de voz, vertigens em lugares altos e tremor no caminho. Tudo isso, amados, nós falamos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que se rompa. Então está perto a hora da morte. Para todos virá, amados. Uma das coisas que nós não temos como fugir, ou não há possibilidade, acho que a única coisa, não há possibilidade de fugir, é dessa trajetória para que nós cheguemos à morte. Mas por que ainda temos medo da morte? Porque a morte é uma incógnita para alguns e para muitos ainda. Porque para a morte, para alguns, acabou, tudo acabou. Para alguns, acreditam que ele pode falar ou pode vir em forma corpórea de um animal, de um homem. Nós, cristãos que proferimos a palavra de Deus, não acreditamos nisso, em reencarnação. Aqui, quando a palavra fala sobre o verbo reencarnado, ela não está dizendo que Jesus Cristo era uma encarnação de algo que veio antes, não. Amados, essa deturpação da palavra pela falta de conhecimento diz que a Bíblia também acredita em reencarnação. Nós, como cristãos, que proferimos a palavra de Deus, a palavra de verdade, não temos
como regra absoluta ou regra de valor, ou uma regra verdadeira, a reencarnação. Nós temos como o homem na sua trajetória nasce, ele passa a sua vida, ele morre, ele descansa, dorme, como a palavra de Deus diz, e os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos, sim, mas não na reencarnação. Mas esta vida acontecerá, o que a palavra de Deus nos ensina é só na vinda de Jesus, somente na vinda de Jesus, em que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro e depois haveria o grande conselho, o grande julgamento. Então nós precisamos entender, amados, que a nossa trajetória de vida depende de como nós vivemos a nossa juventude. Para chegar à idade avançada, à idade da velhice, e não mais agora pensar em tirar a nossa própria vida ou querer morrer, desejar morrer. Mas lembremos do nosso Criador, aquele que nos deu vida, e vida com abundância, aquele que nos dá esperança. E se você é novo, amado, essa palavra serve para você. Lembre-te do teu Criador na tua juventude, agora. Ainda é tempo para que você chegue numa velhice agradável. E nós, ou aqueles que já são anciãos, que já estão com a idade avançada, agora podem lembrar, mas não há prazer mais, eu não posso mais fazer o que eu não fiz no passado. É uma realidade absoluta, mas não há mais possibilidade de voltar ao tempo, mas você ainda pode fazer muitas coisas que talvez não tenha feito na juventude, mas pode fazer agora, porque Deus renova o vigor, a força do homem para aqueles que o amam e o temem. Então, amados, se você lhe falta vigor, lhe falta esperança, confie no Senhor, leia a palavra de Deus, ore a Ele, peça a Ele discernimento, força, peça a Ele vigor, peça a Ele um renovo na sua vida. Talvez, amado, certamente Ele não vai transformar você de velho, de ancião, em novo. Ele não vai fazer isso para nós, né? Não há na sua trajetória nenhum documentário disso, nenhuma informação de que transformou um velho em uma pessoa nova. Mas Ele pode sim nos dar o favor dEle, a graça dEle, para que nós não tenhamos esses pensamentos de morte, e sim de vida. Para continuar agora na nossa trajetória final de vida, até que se chegue o dia natural da morte, em comunhão com Deus e caminhando, amando mais, declarando mais o que nós amamos e fazendo coisas talvez que nós não fizemos na juventude, né? Falar para pessoas, ajudar pessoas, tentar conversar, abrir o coração, ouvir pessoas. E os anciãos, amado, aqueles que têm idade avançada, quanto nos ensinam, quanto pode nos ensinar. Então esteja livre para isso. Você jovem, lembra-te do teu Criador. E você, ancião de dias, você homem com mais idade, mulher, lembra também do teu Criador, que te permitiu estar com vida até este momento. E talvez você fale, mas pastor, com vida até esse momento é o que o Senhor leu na palavra. Eu estou com dor nos ossos, eu estou com dor nas pernas, no braço cansado, a visão está com dificuldade, eu estou com enfermidades que não consigo mais me movimentar, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na tua fraqueza, que você seja fortalecido por Ele, que você seja tocado por Ele, abençoado por Ele, para que aquilo que está te debilitando, aquilo que está te influenciando para pensamentos ruins de morte, possa te restaurar, te renovar para a glória dEle, possa te abençoar de uma forma tremenda, que você se surpreenda por simplesmente exercer a fé e confiar no autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo pode te salvar, te curar e te abençoar. Ele pode, Ele é o único digno de toda honra, toda glória. A palavra de Deus é proferida, amados, porque nós somos somente vasos usados na mão de um grande Deus, na mão do oleiro, que pode transformar aquele barro que era impuro, imperfeito, aquele vaso que era imperfeito, cheio de imperfeições, cheios de corrompimento. Ele pode fazer um vaso de honra, um vaso perfeito para a glória dEle, para louvor e glória do nome dEle. Que você seja abençoado em nome de Jesus. E você, jovem, você, ancião, tenha força, disponha-te, tenha bom ânimo, que a palavra de Deus possa confortar o seu coração, em nome de Jesus.
Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.